Senhor pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jadvcast feminino. Pá, gente, tudo bem? Nós estamos aqui, igual a Rebeca falou, em mais um Jadvcast feminino. E, bom, nós estamos muito felizes porque hoje nós temos uma convidada muito especial. E agora a gente vai começar a apresentar a mesa. Eu sou a Gabi, sou da Tarumã. Eu sou a Rebeca, eu sou da Matriz. E eu sou a Sara, eu sou do setor 15, Monte Carmel. E agora a gente vai apresentar a nossa convidada que estará representando os Midianitas hoje aqui com a gente. Paz do Senhor, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês nesse novo módulo, que antes era o programa da UJADV e agora é o podcast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Isabelle, eu sou da mídia da UJADV e sou da Matriz. Amém, amém. Bom, então, Isa, a primeira pergunta que nós estávamos pensando e a gente tentou assim, o que a gente poderia perguntar sobre o Ministério da Mídia? E a gente pensou na parte de assim, o que as pessoas não entendem sobre o peso espiritual de quem está na mídia durante um culto? No caso, quando a gente fala de peso espiritual, a gente tem que ter uma noção de que estar ali na mídia não é só tirar foto, gravar vídeo. A gente tá ali para servir, né? E a gente depende muito da direção do Espírito Santo para estar ali, para ter os olhos sensíveis, para saber o que Deus quer que a gente registre naquele momento, para também não escandalizar ninguém, nenhum irmão, porque a gente tem que ter essa direção, essa sensibilidade. Então a gente tá ali para servir não só a igreja, mas também a Deus. Então essa é uma responsabilidade, na verdade, muito grande, de saber o que a gente tem o que a gente tem que fazer ali, né? Ter uma sensibilidade, ter o coração para escutar a voz do Espírito Santo, uma direção para saber o que a gente pode fazer ali. E também a gente tem que estar sempre em oração, é muito importante sempre fazer uma oração antes, durante a semana. E tudo que a gente foi fazer, né? Na verdade, não só na hora de tirar foto, não só na hora de servir o culto, mas também na hora de fazer um card, um banner, editar uma foto. Na verdade, todas essas partes são muito importantes. A gente tem que estar sempre em oração. E o inimigo sempre se levanta, mesmo quando a gente faz, mas eu faço só um card. Sempre vai acontecer alguma coisa. Lá em casa, o computador tá sempre dando problema. Ou quando a gente vai fazer umas stories aqui, o Instagram para de funcionar. Então, tem sempre esse peso, assim, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente alcança muitas pessoas, pessoas que não são crentes, pessoas que não são da igreja. Então, é uma grande responsabilidade estar ali no culto, não só no culto, mas também por trás, né? E é uma batalha espiritual diferente, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente passa por batalhas espirituais no nosso ministério que são diferentes. Por exemplo, tu falou do computador. Eu vou editar alguma coisa e o meu computador vai lá e trava. Isso já pode ser considerado uma batalha espiritual muitas vezes. Então, é uma forma diferente de, enfim, ter uma batalha espiritual naquele processo, né? Indo pra nossa segunda pergunta agora. Em algum momento, tu já precisou escolher entre excelência técnica e a sensibilidade espiritual durante as gravações, uma foto, alguma coisa do tipo? Na verdade, a gente tem um combinado entre nós que o importante é sim registrar, mas a gente tem que também a gente tá ali para adorar a Deus. É um modo de adorar a Deus também, tirar foto, gravar. Então, eu sou a que mais escolhe o espiritual do que o técnico, né? Se no momento eu tô sentindo que Jesus quer falar comigo, eu vou largar o telefone, eu vou largar a câmera. E a gente tem que ter discernir as coisas, né? Separar, porque a gente tá ali pra adorar. Então, no momento ali da música, se eu quero adorar o Senhor, eu vou deixar meu telefone de lado, vou deixar minha câmera de lado. E, na verdade, eu sou a que mais faz isso ali no meio. Até a Carol já comentou comigo alguma vez que ela acha muito bonito isso da gente não só o tempo todo vou tirar foto, o tempo todo vou gravar, mas não, a gente tá ali pra adorar, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento de estou aqui, vou largar a câmera, vou deixar o celular de lado um pouquinho pra adorar a Deus. Sim, é muito comum também. Uma coisa que eu percebo muito é que, tipo assim, parece que a mídia tá ali só pra gravar, só pra fazer o vídeo, coisa. Mas uma coisa que eu percebo muito no Moriá é que a mídia da UJADV tá ali adorando,
fim de congresso, assim, tá todo mundo orando, tá a mídia também orando. Aí chora um pouco, abraça um pouco, vai lá, tira uma foto, vai lá, chora de novo. Sim. A Andressa me falou uma vez que ela viu que eu tava tirando a foto. Quando ela piscou, eu já tava chorando lá no chão, abraçada numa menina. Piscou de novo, eu já tava lá em cima gravando. E é assim que a gente vai, porque é o nosso modo de adorar a Deus, né? Exatamente, isso é muito forte, né? Porque é exatamente a forma que vocês têm de adorar. E claro que quando vocês estão registrando o momento, vocês também estão adorando Sim. de certa forma e registrando uma parte da adoração de alguém. Mas é muito legal isso porque, de fato, vocês não estão ali só trabalhando, né? Vocês não estão ali só exercendo um papel que foi inserido a vocês. Não, vocês estão ali adorando, vocês estão ali registrando, vocês têm que ter essa sensibilidade espiritual para todos os momentos, né? Sim. Exatamente. Então, isso é muito importante. E a nossa terceira pergunta é: como vocês se preparam espiritualmente antes de assumir a mesa, a câmera ou ali a transmissão no momento do culto? A gente, pelo menos, caso eu vou falar de mim, né? Eu faço uma oração sempre antes de começar, porque eu penso em fazer a vontade de Deus. Na minha oração eu sempre falo: Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça ali. Eu quero que o Senhor me direcione no que eu vou gravar, no que eu vou filmar, na foto que eu vou tirar. Então, sempre é importante fazer uma oração antes, e não só antes de fazer a mídia, mas também durante a semana ter um relacionamento com Deus é muito importante, né? Pra gente poder ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e ter essa comunhão com o Senhor é muito importante. Então, ter durante a semana, ter essa devocional e antes de exercer a mídia também, sempre fazer uma oração para saber a direção do Senhor naquele culto. Sim, isso é muito importante, né? Que às vezes as pessoas acham, tô fazendo uma mídia, não preciso orar, eu não preciso me consagrar. Mas não, assim como cantar, assim como pregar, isso exige que tu tenha uma vida espiritual com Deus constante, sempre buscando. Tudo que a gente vai fazer na igreja, a gente precisa buscar, né? Constantemente, assim. Sim, até porque a gente tá fazendo pra Deus, né? A gente não tá servindo só a igreja, mas a gente tá servindo a Deus também. E tudo que é feito pra Deus, a gente tem que fazer com excelência, né? Então a gente sempre tem que buscar estudar sobre o assunto, porque a gente não entra na mídia, a gente não pode fazer nenhum cargo, na verdade, na igreja. Pode ser feito de qualquer maneira, porque a gente tá fazendo pra Deus, então tudo tem que ser com excelência. Então a gente sempre tem que estudar, saber mais. Não sei, isso eu vou pesquisar no YouTube. É o que a gente mais faz na mídia do GED, é pesquisar no YouTube o que a gente não sabe. E sempre tá atrás de saber mais, como editar isso, como editar aquilo. A gente aprende muito uns com os outros, então tudo que a gente faz pra Deus tem que ser feito com excelência, né? A gente tá servindo não só a igreja, mas ao Senhor. Então tudo tem que ser feito com muita excelência, tem que estudar sobre. E é isso que a gente faz, a gente estuda muito sobre também. Eu faço bastante pesquisa sobre edição, porque a gente sempre tem que estar se adaptando porque a internet, ela é assim, né? A gente tem que estar se adaptando o tempo inteiro, ela sempre muda, sempre tá atualizando, e a gente tem que se atualizar junto. Então a gente tem que estar sempre ciente do que tá em alta, as músicas cristãs que estão em alta, para poder alcançar outras pessoas. Então a gente tem que estar se preparando também dessa forma de estudar sobre, ir atrás e se atualizar também. E isso é muito legal, porque às vezes a gente pensa assim, às vezes a pessoa quer entrar no ministério, né, da mídia, por exemplo. Ela pensa, nossa, mas eu não sei tudo sobre mídia, sabe? Eu não sei tirar a foto do melhor ângulo, ou eu não sei, gravar dessa forma, não sei fazer esse tal card, mas enfim, é igual qualquer outro ministério. A gente aprende fazendo, né? Qualquer outro ministério, exatamente. A gente se empenha. Se eu tenho o desejo de louvar, eu tento procurar um louvor que fica mais ok na minha voz, que eu consiga fazer ele. Ou eu faço uma aula de música, sabe? Eu faço uma aula de canto. Então, a mídia é basicamente a mesma coisa. Sim. A gente procura, a gente tenta achar e a gente vai procurando todas as formas da gente encaixar aquilo para ir cada vez mais se aperfeiçoando. E claro, ninguém nasce sabendo, né? Isso é uma coisa que a gente sabe, que ninguém nasce sabendo. Então, assim, quando a gente vai exercendo o ministério, a gente vai se aperfeiçoando, e depois que a gente vai se aperfeiçoando, que a gente vai vendo o resultado daquilo que a gente tá fazendo, né? Sim, todos os ministérios na igreja, a gente tem que estar sempre buscando melhorar, sempre fazer com excelência o louvor. A pessoa sempre vai procurar estudar sobre divisão de voz. Então, a mídia é a mesma coisa, né?
É a mesma coisa. E também pregação. Na verdade, todos os ministérios que a gente for pensar, todos eles precisam, de certa forma, né, terem algo do tipo de a gente tem que se esforçar Sim. para que a gente consiga fazer aquilo da nossa melhor forma. De Senhor, fato, isso é né? muito bom. Eu acho muito interessante isso, que esse Ministério da Mídia, ele, assim, comparado aos outros ministérios, é algo muito novo, né? Porque é dessa geração mais. E sempre tem que estar em constante evolução, né? Sempre tem uma nova técnica, uma nova forma de gravar um vídeo, uma nova forma de registrar. E é muito legal isso, que vocês sempre vão evoluindo, vocês sempre vão buscando, né? Algo novo para trazer, para impactar a igreja. Eu acho isso muito legal, muito interessante. É uma área que precisa de uma constante busca por conhecimento, né? Sim. O pessoal tá sempre ali se aperfeiçoando, sempre pesquisando, sempre vendo as novidades pra fazer uma excelência muito grande. E é um dos ministérios mais vistos, né? Porque é o ministério que ele não alcança só a igreja. E eu já ouvi falar sobre isso e de fato é muito verdade, que é um dos ministérios mais evangelísticos Sim, que tem, né? É uma um das dos- formas mais atualizadas de a gente cumprir o ID, na verdade, né? Com certeza. E a gente alcança qualquer pessoa, gente. Não é só as pessoas que estão ali dentro de um culto. A gente alcança pessoas muito além. Uma pessoa que tá em casa, uma pessoa que tá no hospital, uma pessoa que tá no intervalo de um trabalho. A gente alcança pessoas que o algoritmo manda, mas que a gente ora antes para que alcance as pessoas certas, né? Sim, por isso que a igreja tem que estar inserida nesse meio das mídias, porque é um jeito de compartilhar a palavra de Deus para as pessoas que talvez nunca ouviram uma pregação, nunca ouviram falar de Jesus. E por isso que a igreja ela tá sempre em constante evolução nessa parte da mídia. E por isso que a gente fala que é comunicação, né? A gente comunica não só os membros da igreja, mas comunica as pessoas de fora, né? A gente não pode só divulgar a igreja, divulgar os cultos, mas a gente tem que comunicar também. Comunicar as boas novas que a gente fala. E também ter uma comunicação com os membros e com as pessoas de fora para que elas possam também conhecer Jesus. Sim, então é muito importante também esses takes, né? De pregações, Sim. de louvor, essas coisas. Porque daí tu insere aquela pessoa lá no culto que a gente tá Sim, muitas ela sente vezes. como se ela estivesse ali no culto e vai trazer uma vontade dela de estar no próximo, né? Então é muito importante a gente ter essa. Não só divulgar, vai ter culto na terça-feira, mas também ter cortes de pregações, que Exato. é uma palavra que uma pessoa, talvez, durante a semana, vai escutar e vai sentir Deus naquele momento. Então, a gente tem que ter essa comunicação com as pessoas. É, isso é muito forte, né? Legal. Fala. Eu vou falar que eu achei muito legal isso mesmo. Ah, Um bom. comentarinho. Tá bom, a gente não se planejou essa parte. É muito comum eu estar mexendo no Instagram e do nada meu Instagram fica crente, começa a aparecer só corte, pregação ou hino. E eu acho muito engraçado, por causa que tu ensina o algoritmo do Instagram, né? Sim. E ele vai passando, e aí aparece um monte de vídeo de igreja, mídia da igreja, uns vídeos muito criativos. Eu já sou da igreja, então eu já tenho a minha. Sim, o Instagram, e, enfim, diversas plataformas de mídias sociais, elas entendem que quando tu assiste mais de 30 segundos de um vídeo, tu gosta Tem daquele interesse. conteúdo. Exato. Então, é muito importante a gente, no início dos vídeos, fazer algo que prenda as pessoas, porque depois elas vão receber mais esses vídeos. Então, o algoritmo ele vai entender que tu gostou desses vídeos e após isso ele vai te mandar mais e mais nos Reels, no TikTok, enfim. Então, a gente sempre tem essa de vamos fazer uma abertura forte que a pessoa vai ficar e depois vai entregar de novo pra ela, né? Isso é muito legal, né? Porque é uma técnica, tipo assim, uma técnica muito interessante. Porque a pessoa, ela vai lá e ela pensa, tá, por que tá aparecendo mais? Igual a Rebeca disse, né? Por que tá aparecendo mais? Porque, de fato, é o que tu mais tá consumindo. Isso Sim, é a muito pessoa legal. não precisa nem curtir o vídeo, na verdade. Ela assistindo mais de 30 segundos ali, ela já vai acabar recebendo mais e mais. Sim, E essa era a nossa intenção, né? já aparece, né? Isso é muito legal. Vocês recebem muitos relatos, assim, vocês da mídia. Eu sei que da igreja a gente recebe relatos de gente que veio porque viu no Instagram a igreja, tá procurando uma igreja e foi lá. Mas vocês da mídia em si, vocês recebem esses relatos? Sim, ali na Matriz, principalmente, né, que a gente congrega junto. Já veio, acho que uns 3 jovens vieram pelo Instagram. Nossa, que legal. E 2, se eu não me engano, já se reconciliaram. Então, a gente escutando isso, tu vê que o teu objetivo, ele foi concluído, né?
que a gente se esforça e uma pessoa, uma alma já é muito importante. E aquele dia que o menino foi lá e se reconciliou, ele falou, não, eu vim pelas redes sociais. Eu fiquei muito feliz em ouvir aquilo, sabe? Porque a gente vê que o teu objetivo, ele foi concluído. Com certeza. Tu foi lá e plantou aquilo, e aí, né, ele vai na Sim. igreja e aquilo já, enfim, Só da já... pessoa ir já é uma vitória, né? Ainda mais Sim. se reconciliar, aceitar Jesus, então a gente já fica muito feliz com isso. Estão Isso é cumprindo o muito legal. chamado, né? A gente sabe como é difícil fazer uma pessoa que não quer saber de igreja parecer na igreja. Sim. E se Isso é reconciliar ainda. fruto de muito trabalho de todo o pessoal ali da mídia, Vou falar agora da Matriz, né? Que é o Sim. lugar que eu tô. Claro. O pessoal que tá ali é um pessoal muito abençoado e todo o empenho ali, os vídeos, aquilo ali chama as pessoas Com e ver aquele dia que foi uma moça e 2 meninos, né, Rebeca? Sim, sim. Eles, uma aceitou Jesus e outra se reconciliou. A gente fiquei muito feliz. A gente vê que o nosso trabalho a gente colheu do nosso trabalho, assim. E às vezes são pessoas tão sedentas, né? Sim. Elas estão sedentas ali no momento de tristeza, no momento de angústia, e elas veem um card, elas veem metade de uma pregação e elas já choram, já sentem a presença, já querem mais disso. Eu vou contar um relato, que eu sou da Matriz, eu congrego junto com a Isabelle. e que eu vi acontecer. Chegou uma mulher lá na igreja, ela não era crente, mas ela disse que ela começou a ter muitos sonhos, de que ela tinha uma família que acolhia ela. Ela estava feliz com uma família. E ficou tendo esses sonhos, até que um dia ela pegou, foi olhar o Instagram e apareceu um vídeo nosso. E ela entendeu que ela tinha que ir lá. E aí ela apareceu no nosso culto e... eu não lembro se ela se reconciliou ou se converteu. Ela se reconciliou, eu acho. Reconciliou. E foi, tipo assim, uma coisa muito linda. Porque eu vi um irmão chegando lá pro nosso líder de jovens falando, olha, tem uma moça aqui falando que veio pelo Instagram. Vamos lá ver ela. E aí a gente foi lá, acolheu ela, tudo. Por isso que é muito importante, né? Na Matriz tem chegado muitas pessoas pelas mídias sociais e a gente vê a importância disso. Muitos jovens, na verdade os jovens, eles são dessa era digital, né? Com o tempo certeza. todo a gente tá recebendo informação de tudo quanto é coisa e por isso que a igreja tem que estar inserida nisso. E a gente diz muito isso, né? Como nós estamos utilizando as nossas mídias sociais. Sim. Porque, às vezes, eu já tive momentos, assim, de, tipo, tem uma pessoa, sei lá, uma pessoa do meu trabalho, né, que não é crente. E aí tá passando meus stories, tem um louvorzão lá, e ela tá passando meus stories. Então eu fiquei, nossa, que diferente, né? Mas eu tô inserida nisso, sabe? Então isso é muito legal. Quem a gente tá alcançando, como a gente tá alcançando. Por isso que quando a gente for utilizar as nossas redes, não só para consumir conteúdo, mas quando a gente for postar algo que seja de uma maneira evangelística, né? Que a gente consiga transmitir isso para as pessoas que também nos seguem, porque daí essa pessoa já nos conhece, essa pessoa tá nos seguindo ali e ela vai lá e já consome um pouco do nosso conteúdo, né? De certa forma. Sim, com certeza. E no final a gente sempre colhe frutos daquilo, né? Como a Belle estava contando, né? Colheram os frutos. As pessoas, através dos vídeos da Matriz, foram lá na igreja, se reconciliaram, aceitaram Jesus. E isso é o importante, né? Como tu frisou bem. É isso, se vocês fazem o trabalho, vocês veem os resultados, veem os frutos. Isso que é o legal, o interessante, né, da mídia. Sim, esse que é o nosso objetivo, né? Alcançar pessoas e ver que isso tá funcionando é muito gratificante. Isso é muito legal. E voltando a ressaltar, por exemplo, se tu louva, por exemplo, coloca um trecho louvando, exercendo isso. A Sara louva, hein? Se tu prega, se tu... Enfim, tem um colega meu da faculdade que ele sempre posta vídeo falando devocional, assim. Ele agora não é mais recém-convertido, né? Mas ele, tipo assim, sempre faz stories, assim, e antes ele não era crente nem nada. Então imagina o meio de convívio que ele tem nas redes sociais dele, que ele já tá evangelizando de certa forma. Ele vai lá, posta story, posta versículo bíblico. Então, são coisas muito importantes. Teve uma vez que eu postei, assim, nos stories, vou postar um louvor aqui, eu cantando. E teve uma menina, assim, ó, que eu nem lembrava, assim, ela, nossa, Gabi, eu acho muito bom, eu sinto uma paz quando tu tá louvando e tal. E eu, nossa, não é da igreja, sabe? Tipo assim, não tem convívio. Mesmo assim, eu consegui alcançar alguém, não por mérito meu, algo do tipo, mas é porque a gente tá usando as nossas redes sociais de uma maneira que agrada a Deus e que a gente consegue tocar alguém, né? E até na escola, assim, eu acho que eu sou a única aqui que ainda estuda. Eu tô no 3º ano do ensino médio. Vocês são todas formadas, né? Sim. Sim. Eu ainda tô no ensino médio. E uma coisa que acontece muito é
eu sigo muita gente aleatória do colégio. Muita gente, na verdade, me segue. E às vezes eu sigo de volta. E acontece de eu simplesmente postar o banner do culto de sábado nos stories e vai uma pessoa aleatória e curte. Eu não sei se aquela pessoa vai na igreja algum dia, mas ela curtiu, foi uma coisa que tocou ela. Quando ela curtiu os stories de uma pessoa aleatória falando de igreja. Sim, a gente tem que utilizar de todas as ferramentas que a gente tem para poder evangelizar, né? Então, as mídias, elas são algo que tá sempre na nossa mão, no nosso celular. Então, ser da mídia, a gente não precisa... A pessoa, eu não sou da mídia, então eu não vou postar nada. Mas a gente pode utilizar do nosso Instagram pessoal para fazer isso, né? Que nem tu disse, até de uma música que tu vai postar, de um louvor... Ou até do teu devocional, posta ali teu devocional, pode ser que uma pessoa esteja precisando ouvir aquilo. Teu devocional pode ser não só para te abençoar, mas também para abençoar uma pessoa, né? Então é muito importante a gente utilizar das nossas redes e todas as ferramentas que a gente tem para poder evangelizar. Às vezes tu não tá exercendo isso num culto, por exemplo, mas tu tá exercendo nas tuas redes próprias, né? E isso fala muito também da gente, né? Que a gente não se prive também, que às vezes o Senhor manda, né? Posta tal coisa, eu posto um vídeo cantando. Eu tenho muita dificuldade de me postar cantando, eu não gosto nem de me ouvir cantando. Mas às vezes o Senhor, reposta isso, né? Às vezes as pessoas me marcam cantando, assim, não vou repostar. Mas, Senhor, alguém precisa ouvir. E às vezes tu tá privando alguém também de ser tocado pelo Senhor através de uma canção que tu tá cantando, através de uma palavra que tu vai estar lendo ali, e entregando e alcançando vidas. Que a gente não venha se privar, né? De ouvir a voz do Senhor e usar todos os meios possíveis para alcançar vidas. Eu já tive momentos pessoais, assim, de frieza mesmo, de estar naquela mornidão, de não saber mais pra onde ir. E no que eu liguei o Instagram, começou a aparecer... O Instagram entrou no modo crente, como eu falei antes. E aparecer gente cantando e eu começar a chorar muito, muito, muito de hinos falando comigo, simplesmente porque eu liguei o Instagram e Deus falou comigo por meio do Instagram. Já tive momentos, assim, de vídeos aleatórios me darem respostas específicas. Não todo vídeo, tem vídeo, assim, que não dá pra confiar muito. Mas momentos muito específicos. Já aconteceu, muitas vezes. Isso é muito legal, né? Porque tu, de fato, tu tá consumindo um conteúdo que também agrega, né? Que edifica, exatamente. Isso é muito... Isso é muito importante, que daí a gente já consegue exercer aquilo e, enfim, uma prática do que a gente tá fazendo e consumindo, né? E mais uma perguntinha. Que tipo de marca vocês acreditam que o Ministério da Mídia, ele deixa na igreja, mesmo quando ninguém percebe? Eu acredito que nem a gente já conversou aqui, que a mídia, ela chega em lugares que fisicamente a gente não possa estar, né? No quarto de uma pessoa que pode estar em um momento depressivo. Ou a gente nunca sabe o que se passa na casa das pessoas, né? E o celular tá sempre na nossa mão. Então, a mídia, ela pode fazer algum tipo de vídeo que vai chegar em alguém que nunca foi evangelizado, que nunca ouviu falar de Jesus. E quando ninguém tá vendo, é nesse momento que a gente alcança novas pessoas. E eu acho que essa é a importância da mídia, alcançar pessoas que talvez nunca escutaram falar de Jesus e evangelizar pessoas que não precisam de um abraço, precisam de uma palavra reconfortante. E fazendo esses vídeos, a gente consegue alcançar essas pessoas. E é nesse momento quando ninguém tá vendo, porque acho que é só quando tá lá na frente, gravando, fotografando. E não, a gente, quando tá editando um vídeo, a gente tá louvando a Deus. Quando a gente tá editando uma foto, a gente também tá louvando a Deus. E é dessa forma que a gente consegue alcançar pessoas. Quando ninguém tá vendo, a gente consegue levar Jesus a essas pessoas, né? Sim, todo esse esforço que envolve, né? Toda essa dedicação, o Senhor recompensa. E é por isso que as almas são alcançadas. Quando ninguém vê também, vocês estão lá editando, né? Batendo a cabeça, vendo o que faz, que eu acho que não é fácil. Eu, pelo menos, às vezes, sou meio jeca pra essas coisas, assim. E aí, postar uma história pra mim é uma tortura, gente. E vocês fazem isso com tanta excelência. A gente vê, né? Ao Jade muito bem preparados, os stories, assim, em tempo, assim, bem real. Vocês vão gravando, já vão postando. E isso é muito interessante, essa dedicação de vocês. E é um ministério de excelência, né? Porque todo mundo da UJADV consome o conteúdo de vocês, né? Sim. Então, assim, depois de congresso, depois de EBJ, a gente tá ali, tá aí as fotos, cadê as fotos? Será que apareceu numa foto? Já me aconteceu de perguntar, a gente tá saindo aqui do congresso e as fotos vão postar quando? Com certeza. Uma isso deve pressão, acontecer né? muito. Porque, de fato, vocês, assim, ó...
a gente consome muito do conteúdo, né? Sim, aquilo, né? A comunicação entre a igreja e também fora da igreja, né? A UJEDV, ela tem essa comunicação, eu vejo que é uma comunicação muito forte com os jovens Com que estão certeza. aqui dentro e também alcança pessoas que estão lá fora. Então, ver isso que o pessoal fica animado para ver a nova postagem, o novo vídeo, o resumo, as fotos, e depois quando o pessoal marca a gente, eu acho isso muito legal, porque a gente tá vendo que a comunicação tá muito boa, né? A gente tá alcançando não só os jovens da igreja, mas também os de fora. A gente tem. Eu falei contigo, né, já. Eu mandei, inclusive, pra vocês, gurias, a foto. Uma foto. Tu mandou uma foto pra nós, a gente fez uma pergunta, agora eu vou falar essa pergunta pros nossos. Tá fazendo um suspense. Sim. Uma foto que te tocou quando tu tirou, uma foto que te toca até hoje. E a gente quer saber a história dessa foto, do porquê que ela te toca. A foto vai estar aparecendo aí pra vocês já. Né, irmão Jesaías? Então, nosso editor tá aqui com a gente. Então, conta um pouco dessa história dessa foto que tu me enviou. Essa foto, na verdade, é um print de uns stories que eu tirei, porque eu não tenho mais ela foi tirada em 2023, eu tirei um print de quando eu postei. É de uma criança que foi orar ali na frente na hora da pregação, e ele foi tocado pelo Espírito Santo de uma forma muito bonita, e na hora que eu tirei a foto, ele já tava chorando, a irmã veio e orou por ele, a pastora Miriam. E eu fiquei muito tocada de ver que Jesus realmente ele usa as crianças, sabe? E que elas que vão herdar os reinos do céu. E eu fiquei muito tocada com aquilo e essa foto que eu tirei me marcou muito. Que até hoje eu não esqueço dela, desse momento de ver o menino aos pés de Jesus, sabe? E só que ela foi tirada em 2023, eu não tinha mais ela, tive que tirar um print dos stories que eu postei. Me marcou muito e eu postei esses stories. Porque foi muito bonito ver esse momento da criança se encontrando com Jesus. Isso é muito legal, porque é exatamente isso que a Isabelle falou. Quando a gente vê a foto, nos remete a um momento, né? Nos remete. Então, quando nós temos fotos louvando, adorando, de pregações, a gente remete àquele... Parece que a gente voltou só de assistir aquilo. Então, é essa vontade de simplesmente... ter aquele registro para que a gente se lembre do agir de Deus naquele momento e para que nos dê mais ânimo, para que a gente venha viver ainda mais. E às vezes as pessoas pensam, mas é só uma foto. Nunca é só uma foto. Nunca é só uma foto, né? Nunca é só uma foto. Aquela foto tá registrando o teu momento pessoal com Deus, tá registrando o momento no qual tu vai sentir aquele sentimento de novo, só de tu estar vendo aquela foto de novo. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte, porque é um ministério que realmente toca a nossa alma, né? Traz a lembrança de novo, né? Eu acho isso muito legal. Por isso que é muito importante ter esses olhos sensíveis. Sempre estar atento ao Espírito Santo para registrar o momento certo, né? E não escandalizar ninguém, como eu disse. A gente tem que ter muito esse cuidado, porque a gente não pode estar tirando foto de todo mundo chorando, nem nada do tipo. Porque a gente tem que ter esse discernimento para não escandalizar ninguém ficar chateado depois quando for ver a foto. Então tem que ter essa direção do Espírito Santo, tem que ter esse discernimento e saber de quem que a gente pode tirar foto, de quem que a gente não pode, porque a gente não quer deixar nenhuma pessoa que vem no culto ela ficar com vergonha de ir ali na frente, porque ela pode ser fotografada, né? Exato. Então a gente tem que ter muito esse cuidado nas horas de registrar não só os vídeos, mas as fotos também, e na hora de postar também. Sim, e isso é muito importante vocês terem esse cuidado, que de fato às vezes a gente pensa, só tirar foto ali e deu, mas não, tem toda uma preparação por trás, né? Sim. E é muito importante todo esse cuidado, enfim, toda essa dedicação que vocês têm. E teve uma vez que eu fui num retiro, e aí depois eu pensei, vai ter alguma foto minha, mas eu nem esperava, sabe? Tinha fotos muito pessoais minha com Deus ali, sabe? Tipo assim, eu sorrindo, louvando, tipo, com a mão no coração. Assim. Nossa, umas fotos lindíssimas. E eu fiquei assim... Meu Deus, literalmente conseguiu registrar o meu momento de adoração e intimidade com Deus. Isso é muito forte, Sim, né? às vezes a gente nem percebe, né? Que tem momentos que ali eles estão perto, a gente já fica assim meio travado. Mas é incrível que vocês sempre dão um jeitinho de registrar um momento verdadeiro, né? Sim. Também tem isso, às vezes... Talvez o momento não seja verdadeiro, as pessoas veem que estão perto e já faz uma pose, né? Já me aconteceu. Mas é bonito isso, vocês conseguem pegar a essência verdadeira das coisas, né? A gente Das tem fotos, que dos ter momentos. esse cuidado pra também não atrapalhar o momento da pessoa com Deus, né? A gente tem que estar cuidando, que nem ontem, das meninas, né?
na campa dentro. Eu fui gravar e acabou que umas meninas me viram, né? Eu tive que sair correndo de fininho pra me esconder, pra elas não atrapalhar o momento delas com Deus, né? Elas me viram e daí elas já eu filmei elas me olhando, né? Eu tive que apagar o vídeo e tudo mais, mas a gente tem que estar sempre cuidando pra a gente não atrapalhar o momento da pessoa, ela não sentir a nossa presença ali, né? Porque às vezes tu tá orando, tu sente uma presença estranha na tua frente, assim, aí tu abre o olho e tá a mídia com o celular no teu rosto. Juro, é então. muito engraçado. Quem nunca passou por isso, né? Tá ali, aí quando tu vê, tem uma câmera na tua cara, assim. Aí tu não sabe se volta a adorar, se... O que tu faz? O que E tu faz agora, que vergonha. Bem Não, assim. porque se tu volta a orar, tu parece que tá fingindo pra É, fazer o vídeo. tipo, Mas aí senão que tu fica encarando. Não, de fato, quando acontece isso é muito desconfortável. Mas se não acontece, tá tudo certo e a gente segue. Mas é muito bom quando a gente tem amigos da mídia, né? Porque daí a gente pensa assim, tá, tudo bem, aconteceu, mas ela sabe que eu tava aqui orando, então tá tudo certo. Mas isso é muito legal, porque a gente consegue entender melhor o lado de vocês, né? Porque, igual eu falei antes, a gente vê o resultado, a gente vê o fruto do trabalho de vocês, mas por trás, assim, entrevistando uma pessoa da mídia é algo muito novo relativamente, né? Porque a gente vê muito o fruto de vocês. E agora uma pergunta, assim, pra quem tá assistindo esse podcast e gostaria de participar da mídia, quais são alguns pré-requisitos, assim, que tu sabe que o pessoal leva em consideração? Eu acho que a proatividade é algo que sempre é levado em consideração. O desejo do teu coração, né? Se tu tá ali pra realmente adorar ao Senhor, se o teu objetivo ali é servir, né? E a gente não... Eu pelo menos, quando eu tava na liderança da mídia da matriz, eu não cuidava tanto a questão de equipamentos, porque nem todo mundo tem, né? Quando é congregação, a gente não pode também cuidar muito dessa questão de iPhone, câmera, nem todo mundo vai ter quando é na congregação, né? Então, a gente sempre vê a proatividade da pessoa, o desejo do coração dessa pessoa, porque a gente aprende fazendo, né? Nem todo mundo nasceu sabendo. Então, eu, pelo menos, quando entrei na mídia, não sabia nada. Quem me ensinou foi a Júlia Luz. Então, ela que me ensinou tudo que eu sei, né? De foto, de vídeo. Então, a gente vai ensinar a pessoa. Então, se a pessoa tem um desejo no coração de fazer parte da mídia, converse com o líder da mídia. Fala que tem esse desejo, que quer servir. Porque cada um tem que exercer o dom que recebeu. Exatamente. Então, se tu tem esse dom de gravar, de filmar, fotografar, ou só, eu só sei mexer no Canva, é também um jeito de servir, né? Então, se tem esse desejo no coração, converse com o líder da mídia, fala sobre isso, e tudo a gente aprende fazendo, né? Então, é muito importante a gente ter esse primeiro passo de falar, eu quero participar e eu quero aprender, porque a gente tá aqui para aprender. A igreja, ela é um lugar principal pra gente aprender tudo que a gente quiser fazer sobre... eu quero saber fotografar, eu vou entrar na igreja e eu vou aprender a fotografar, que é o meu caso, né? Hoje eu trabalho com fotografia, porque eu comecei a tirar foto na igreja. Então, a gente tem que ter essa proatividade. Eu quero fazer, então vou falar com o meu líder da mídia, ele vai me ensinar. E os líderes da mídia também tem que ter essa sensibilidade de ensinar as pessoas, porque tá todo mundo ali para aprender, né? É, isso é muito legal, porque isso que tu falou de fale com a pessoa, porque às vezes o líder, ele pode nem saber que a pessoa tem um desejo de atuar naquela área. Então, assim, ó, não tenha vergonha, se tu quer trabalhar nisso, com certeza o líder, ele quer alguém ele que quer queira. ajuda, pode ter certeza que o líder quer ajuda, que o líder tá precisando, não pensa assim, não, tem muita gente pra trabalhar. Nunca é demais, Sempre pode precisa. falar, tá? Sempre tá precisando. Pra fazer banner, então... Pode falar que tá sempre precisando. Fazer banner, né? Dificuldade. E É difícil. muito. Não, mas é bênção. Todas as formas são bênção. E pode ter certeza que sim, isso é um ministério muito importante. Um dos mais visados, eu diria, mais visualizados no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que é isso, gurias. Vocês querem ressaltar mais alguma coisa? Não, acho que já falei tudo que tinha pra falar. Eu também falei bastante, então já tá tudo certo. Então, é muito importante. Isa, tu quer dizer mais alguma coisa pro público? Acho que tá tranquilo. Então tá bom, vamos encerrar esse programa muito felizes, muito cheias de conhecimento, digamos assim, e é muito bom saber mais da parte de vocês e o quanto vocês exercem isso com excelência, com cuidado, com profissionalismo, mas principalmente visando o âmbito espiritual da coisa, Sim. né? Que é o mais importante.
Nunca deixe de adorar, você que também faz parte da mídia. Não deixe de adorar enquanto você está exercendo isso, porque é um ministério. Quando a gente está pregando, a gente tem temor a Deus. Quando a gente está louvando, a gente tem temor, a gente quer ser usado por Deus. E esse ministério não é diferente. Muito pelo contrário, alcança muitas pessoas. Então, tem que ter muito cuidado a isso também. Mas muito obrigada pela tua prazer estar participação. Prazer te ter aqui. Agora a Rebeca pode orar pra gente encerrar. E depois a gente já dá um tchau aí pra vocês. Pai querido, te agradecemos aqui por mais um episódio do nosso podcast. Senhor, que esse episódio encontre muitas vidas, que a mídia divulgue bastante esse episódio, Senhor. Pai querido, abençoa a vida da Isabelle, que veio aqui, Pai, que dedicou um tempo dela para estar aqui conosco, para falar da tua palavra, falar do que o Senhor tem feito na vida dela, Senhor. Despede cada um que tá ouvindo aqui em paz, que cada um tenha, seja lá o que esteja fazendo depois, que dê tudo certo, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, amém. 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 Faça o pessoal, Deus abençoe. Tchau.